Estimadas irmãs, estimados irmãos, das duas dimensões da vida que nos encontramos nesta noite, que concluímos mais um ciclo de comemorações em que a nossa instituição completa 6 décadas de trabalho ininterrupto, difundindo o pensamento de Jesus à luz do Espiritismo. Que a paz do nosso Mestre, que a sua luz nos envolva mais ainda e que a gente possa renovar em nós as energias que impulsionam cada um de nós a nos auto-iluminarmos com base nesse conhecimento que a equipe do Espírito Verdade nos trouxe, nos presenteou na nossa estrada evolutiva. As estimadas irmãs e irmãos da internet, estendemos o mesmo carinho e o mesmo afeto. Quando nós buscamos comemorar 60 anos, evocando uma proposta de Jesus que nos convida a cada um a sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Isso cada vez mais confirma os ideais que, ao construirmos esta casa com base na mensagem consoladora do Espiritismo, nós estamos objetivando, nós estamos procurando, à medida que trabalhamos, aprendendo essas lições imorredoras. A Boa Nova de Jesus representa a sua compreensão da lei divina ou natural, uma compreensão da lei de Deus, que aponta na visão do grande missionário de Deus para nós, como nós devemos compreendê-la para vivê-la. E nesse sentido, quando nós buscamos a consciência do dever, isso exige de nós a procura dos sentidos, os significados destas palavras, com base neste grande arauto de Deus, que nos ama com tanta profundidade que nós mesmos ainda não compreendemos, que nós mesmos ainda não penetramos a profundidade do significado desse amor incondicional de Jesus por todos nós. Ter consciência de algo exige uma compreensão a respeito do que nós queremos construir a consciência. Trazer para a consciência a compreensão do dever é saber o que o pensamento de Jesus à luz do Espiritismo define como dever, e mais do que isso, nós podemos compreender de forma completamente clara, de forma completamente cristalina, em que a nossa fé, aliada à razão, nos dê certeza do que isso significa. O que é cumprirmos o nosso dever? E mais, compreendendo o que é o dever, termos pleno esclarecimento, termos essa razão que nos explica cada sentido deste chamamento, para que a gente possa viver,
para que a gente possa ser, nessa conquista de consciência, a prática desse dever. Nesse sentido, nós iremos relembrar que no capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo intitulado Sede Perfeitos, não foi à toa que quem organizou a programação deve ter pensado nessa lógica. No capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 7 trata de um discurso organizado por um espírito, Lázaro, que na cidade de Paris, em 1863, definiu o que é o dever para o espírita, o que é o dever para o verdadeiro seguidor de Jesus à luz do Espiritismo. Porque seguidores de Jesus existem na história da humanidade há mais de 2 milênios. Mas essa adjetivação, quando nós aliamos um seguidor de Jesus ao conceito de Espiritismo, nós agregamos uma profundidade que até 18 de abril de 1857 nós não tínhamos clareza sobre isso. E se um dia, quando Jesus esteve conosco convivendo, apontando, exemplificando qual era esse dever, ao longo da história da humanidade, nós fomos desconstruindo o pensamento de Jesus, travestindo com o nosso discurso e os nossos interesses limitados, egóicos, nós fomos dizendo coisas sobre os ensinamentos de Jesus que não correspondiam ao que ele nos ensinava. Não foi à toa que, por isso mesmo, ele profetizou que chegaria um tempo que esse outro Consolador, que ele rogaria a Deus nosso Pai, para estar conosco, relembrando os seus ensinamentos e ampliando a nossa compreensão em torno deles, era necessário existir, para que se recomposse essa compreensão, para que fosse reestabelecida essa compreensão que ele nos legou. Então o Espiritismo é uma atividade da providência divina que, com o amor de Deus por nós e de Jesus, possibilita que a gente tenha Jesus de volta, ou então que a gente possa revisitar o pensamento de Jesus e nos esclarecer cada vez mais com segurança, retomando os sentidos e os significados que nós tentamos apagar ao longo da história da humanidade. E Lázaro vai dizer, portanto, que o dever para o Espiritismo, ou para Jesus, é exatamente fazer o que Deus, na sua lei, quer que nós façamos. A lei divino-natural. Essa lei que a cada reencarnação, desde que nós deixamos a condição de inconsciência, de seres ainda não individualizados, e nos tornamos espíritos com E maiúsculo, nós começamos a aprender com mais profundidade, com mais consciência, fazendo com que esta lei que envolve o nosso processo evolutivo pudesse ser organizado dentro de nós, em nós, para que a gente se conecte com o nosso Pai de infinito amor.
Então Deus, quando apresenta Jesus para nós, como diz o livro dos Espíritos, Ele está apresentando o modelo e guia que a humanidade deve seguir. O modelo e guia que a humanidade deve sempre procurar. E se nós, nesta noite, encerrando as reflexões sobre o convite a sermos perfeitos como Deus é, e mergulhando no capítulo 17, Sede Perfeitos, tratando sobre o dever, que significa compreender e viver a lei divina natural, amando-nos e amando o próximo como a si mesmo, é preciso que a gente tome como referência o nosso Mestre Jesus. E ele vai asseverar num dos momentos extremamente belos, como todos os momentos que Jesus nos ensinou, em que ele usava as paisagens que ele ajudou a construir com o seu amor, que ele ajudou a construir para que a gente pudesse ter os ambientes mais belos e significativos para o nosso processo evolutivo. Ele vai olhar para uma multidão, ele vai olhar para todos nós, daquele passado, desse presente e do futuro próximo, e vai dizer: eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Absolutamente ninguém chegará a Deus senão por mim. E nós elegemos o pensamento de Lázaro no capítulo 17, item 7. E é esse estímulo de Jesus, esse esclarecimento de Jesus, para que a gente não tenha dúvidas na noite de hoje, ou que pelo menos a gente se sensibilize cada vez mais a compreender que ninguém conseguirá alcançar a perfeição relativa, que Deus é o grande exemplo, o maior de todos, sem que a gente conquiste a prática do nosso dever a partir desse caminho, dessa verdade em nossas vidas. Note bem que caminho é uma provocação estimulante, porque ela traz um convite. Diante de um caminho, eu não tenho outra solução que não trilhá-lo, senão eu não vou chegar a algum lugar. Quando Jesus nos convoca a compreender a sua presença entre nós como a de um caminho, é porque ele apresentou um caminho por onde nós devemos trilhar, por onde nós devemos eleger a prioridade dos nossos passos na existência. É um convite: venha comigo, caminhe comigo. E aqui eu me lembro da belíssima página de um escritor anônimo, em que uma pessoa, depois de desencarnar, se deparando numa praia semelhante àquele grande lago de Genezaré ou da grande Galileia, ele olhou para os céus como numa tela de um cinema, e observando o céu de azul anil, ele começou a perceber que as cenas da sua vida começavam a passar da infância e ganhar no tempo a representação de uma maneira rápida de tudo o que ele havia vivido.
E ao perceber as cenas de sua vida, ele percebia que neste caminho, dois pares de pegadas existiam. E ele sentia que um era dele e o outro era de Jesus. Jesus estava com ele. Jesus está conosco. Ele não está ali e acolá, ele está aqui, seguindo ao nosso lado, trilhando esse caminhar conosco. Ele nos convida a trilhar um caminho em que ele está conosco nesse caminhar. E aquele irmão, ou aquela irmã, ou aquele escritor dizia que nos momentos mais difíceis, em que as cenas da sua vida retratavam na memória, mais uma vez, ele sentiu, por um instante, olhando para trás, que na areia daquela praia, naquele caminho, só existia um par de pegadas na areia. E num processo de invigilância profunda, ele deduziu que o mestre o abandonara. Como é que Jesus poderia fazer isso com ele? Exatamente nos momentos mais difíceis daquela jornada. Ah, Jesus, por que me abandonastes? E ele ouviu uma voz que dizia: não, meu filho, não foi isso que aconteceu. Exatamente nesses momentos mais difíceis, quando tu vias o único par de pegadas na areia, não eram os teus, eram os meus. Eu te levava nos braços para que você pudesse vencer as lutas, os testemunhos com maior facilidade. Seguir Jesus pelos caminhos que ele trilhou, pelas pegadas que ele deixou, é um caminho exigente, é um caminho de renovação, é um caminho que, na palavra de Allan Kardec, a balizada de Allan Kardec, é mudança de hábitos, é a gente poder nos conhecer, relacionar o que somos diante da lei que já conhecemos de Deus, percebermos os nossos limites, o que precisa ser mudado, e nós mesmos mudarmos ao caminhar nessa estrada simbólica, neste caminho simbólico que é o existir. Para nós, espíritos imperfeitos ainda, a fieira das reencarnações. Quantos milênios de caminhadas em corpos variados, o mesmo espírito, os mesmos espíritos, constituindo famílias espirituais, inclusive. Famílias espirituais que completam 60 anos de trabalho, como nós, no Antônio Cruz. Seguindo as pegadas de Jesus. São caminhos exigentes. Não esperemos caminhos fáceis no processo de reeducação, de reconstrução do que somos para aquilo que devemos ser, com base no Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, que traz a beleza transcendente para uma realidade consciente, uma fé raciocinada, que põe a imortalidade da alma, que põe a reencarnação, que põe a comunicabilidade entre humanos de duas dimensões da vida, o mundo espiritual, o mundo físico, de uma maneira que nós
Sabemos e nunca mais cremos. Sabemos porque que tudo aquilo existe. E quando sentimos o peso dessa reeducação, dessa mudança de hábitos, sabemos, quanto mais compreendemos a lei de Deus, que nós somos acompanhados diuturnamente. E que o grande condutor da nau terrena e das nossas vidas não para de trabalhar por nós. E ele mesmo disse que o nosso Pai nunca deixou de trabalhar. Então, nós temos uma rede de amor, uma rede de cuidado, uma rede de incentivo, que não é para a gente dormir. Principalmente os nordestinos que adoram a rede. Essa rede é de caminhar nesse caminho que Jesus nos convida há mais de 2 milênios para trilharmos com Ele, para vencermos com Ele, para crescermos com Ele. E pode ter certeza, meus irmãos, possamos ter certeza cada dia mais, que quando o caminho se torna mais árido, eles nos levam nos braços. E só exigem de nós que a gente faça a nossa parte. E que toda essa rede de amor nos ajudará. É maravilhoso saber disso. Não é maravilhoso já crer nisso? Imagine saber disso. Saber disso. Agora, mais do que saber, é viver isso no cotidiano. É poder enfrentar as lágrimas desse caminhar. Enfrentar as lutas ásperas desse caminhar. Que o conhecimento espírita nos esclarece que não está na dificuldade do próximo, mas na minha dificuldade. E a gente se sentir impulsionado por todo este amor que cuida maravilhosamente de todos nós. Mas esse é o caminhar. Mas Jesus disse mais. Jesus disse que era caminhar, mas também era a verdade. E o que é a verdade? O que é a verdade para o espírita? Senão o próprio dever. O dever moral de compreender a lei divina natural. A verdade, para nós, é essa lei. Mas que o amor de Jesus já nos demonstrou como deveríamos fazer. Toda a complexidade desse conhecimento que abarca todo o universo, a sabedoria desse modelo e guia, fez um resumo daqueles que só um professor altamente gabaritado, que forma a turma para o Enem, consegue dar. Uma dica fabulosa. Que se a gente conseguir colocar em prática, tudo irá se resolvendo com essa grande verdade, que no fundo se confunde com o grande dever moral que Lázaro colocou no item 7 do capítulo 17, sede perfeitos, o dever do Evangelho segundo o Espiritismo. Com a autoridade de Jesus, ele apresentou essa verdade. Ele disse que todos os profetas, que todos os ensinamentos que foram apresentados até aquele momento na tradição hebraica, mas que vale para todas as tradições do mundo todo, porque se nós fizermos um estudo transversal da religiosidade humana em todos os tempos da história, esses 2 ensinamentos são a síntese. Independe da cultura, das representações míticas, da compreensão que essas tradições religiosas construíram no seio da diversidade cultural que a humanidade tem. O resumo está numa palavra:
Está numa palavra: o amor. O amor numa perspectiva que Jesus nos ensinou. O amor, que é o amor ao Criador, seja qual seja o nome que nós o denominamos. É o amor a Deus. É compreender que esse Criador nos ama, que Ele não nos pune, que Ele não é esse Pai completamente rígido, que usa da violência para convencer os seus filhos. Não. É um Pai amoroso, é um Pai que sempre ama, mas é um Pai que também chama dos seus filhos a responsabilidade de trilhar o grande caminho da evolução. E tudo que a gente conquistar do conhecimento da lei, que é o grande dever, compreender e viver em nós e para todos nós, sempre teremos responsabilidade diante desse conhecimento. Então isso é muito libertador, porque a gente não precisa nem de culpa, a gente não precisa de punição, a gente não precisa pagar nada. Não existe um pensamento mercadológico, financeiro, que nós criamos, deturpando o pensamento de Jesus na relação nossa com Deus. Não existe. Essa é a economia humana. Você deve, você vai pagar. Não é assim não. E pagar com juros. Pior ainda. Como se Deus explorasse a relação dele como os exploradores do mercado financeiro fazem com a humanidade de todos os tempos. É um reducionismo terrível. Nem como metáfora serve. Nem como metáfora serve. Porque ninguém deve nada a ninguém nesse sentido, mas a si próprio. A si próprio. Porque à medida que nós conhecemos a lei, vamos escrevendo a consciência dessa lei em nós. Já que uma das possibilidades de interpretar de que a lei de Deus está inscrita em nossas consciências, não é como nós brasileiros no português imaginamos. Ser ou estar são dois verbos, né, para a gente. Já na lógica do pensamento francês e da gramática francesa, o verbo ser é verbo ser e estar, não é não, Kleber? É como o verbo to be, a gente que já foi extremamente explorado, não é? Para aprender o verbo to be e não aprender inglês, mas o verbo to be é ser ou estar. É mais lógico que a gente escreva na nossa consciência a lei à medida que a gente vai conhecendo. Haja vista que outras questões do Livro dos Espíritos afirmam que a responsabilidade que o espírito tem sobre os seus atos depende do conhecimento que ele tem da lei divina. Se depende, é porque não está escrita. E se já tivesse escrita, a gente já era espírito puro. Já está escrita, então eu tenho consciência de tudo. Não é assim. A gente é muito diferente de Jesus, não é não? Então a gente está escrevendo-a em nós, à medida que o conhecimento intelectual engendra o moral. Eu conheço a lei, nasce a responsabilidade, eu experimento, eu tenho consciência, eu tenho o dever de cumprir. É simples assim. Não é simples assim. Um dia, um homem que era muito jovem e que gostaria e gostava de estudar, melhor dizendo, a Torá hebraica. E ele, vendo o volume dos livros, ele começou a se preocupar em como ele iria estudar e alcançar a profundidade dos ensinamentos da Torá hebraica. Aí ele foi para um primeiro sábio e fez uma provocação ao primeiro rabino. Olha, eu gostaria, Shammai, que você me resumisse toda a Torá em uma palavra, enquanto eu fico na posição de um pé só. Shammai olhou para ele e disse: impossível, impossível, impossível. Não é possível fazer isso.
E ele disse: portanto, o seu conhecimento não me serve. E ele saiu peregrinando, como todo jovem, precipitadamente, procurando uma resposta que ele deveria responder nos outros. E eu não estou falando dos jovens numa dimensão meramente física, mas muitos de nós que somos jovens mesmo, não é? Espiritualmente falando. E aí depois ele buscou Hilel, um outro grande sábio, e fez a mesma provocação. Hilel, resuma para mim toda a Torá hebraica, enquanto eu assumo a posição de equilíbrio num só pé. Isso é possível? Ele já tinha conversado com o rabino, já tinha quase consciência de que não dava certo. E aí Hilel disse: pois não, assuma a posição. Quando ele conseguiu se equilibrar, Hilel disse: ama. Aí aquele jovem inexperiente disse: só não. Se você aprender a amar, você vai entender a Torá todinha. Agora, se você não aprender, vai ter que estudar ela todinha. A verdade é essa. Ou nós aprendemos o que Jesus nos ensinou de uma maneira tão simples, direta, objetiva, com exemplo, com reflexões. A gente precisa amar o Criador, amando as criaturas, o nosso próximo. E na condição de espíritas, a gente avança para além do reino nominal. Porque essa interpretação muitas vezes nos leva a amar só o próximo, que é espírito com E maiúsculo. Mas o conhecimento espírita é mais exigente ao caminhar. O pensamento de Jesus é muito mais exigente e amplo do que isso. Nós precisamos amar todos os que são nossos próximos, inclusive os espíritos com E minúsculo, os princípios espirituais, aonde eles estiverem evoluindo. E aí eu trago, portanto, a possibilidade de nós compreendermos que o nosso próximo envolve toda uma lei de convivência entre espíritos com E minúscula e espíritos com E maiúsculo. Uma exigência de convívio, numa linguagem mais contemporânea, ecológico, de respeito à dinâmica da ecologia que a lei divina natural estabelece. Então, na hora que a gente joga um copinho de café no lugar inadequado e geramos com isso uma epidemia de dengue, não é o Aedes aegypti que a gente vai dizer que é o responsável. Não é matando os bichinhos, é evitando que eles nasçam. Ou melhor dizendo, que eles nasçam onde eles sempre nasceram, com equilíbrio ecológico, e nunca provocaram o que provocam hoje. Então a gente tem que devastar menos o ambiente onde eles moram, a gente tem que reestabelecer o equilíbrio de tudo isso que a gente desequilibrou. E aí, com a consciência espírita da verdade e do dever, eu não devo cuidar só dos espíritos que estão reencarnando na condição de ser inteligente da criação e que somos nós, os dominantes do planeta Terra e do universo. Mas temos que cuidar de todos, de todos. Olha como a coisa amplia, olha como o caminho fica mais amplo, olha como o dever se amplia quando nós começamos a compreender do que Jesus falava. Nunca me esqueço de um dos evangelhos apócrifos que narra uma cena de Jesus caminhando com os discípulos. E aí havia a carcaça de um cão no meio do caminho. E os discípulos foram logo dizendo: ah, Jesus, que cheiro horrível, que coisa absurda. E quando Jesus escutou toda a reclamação, segundo esse evangelho apócrifo, Jesus teria dito: que belos dentes este animal tinha. É outra conexão. Quer saber o que é um verdadeiro espírita, um verdadeiro cristão, que cuida de amar o próximo como a si mesmo em caráter de extensão e de profundidade? É só se debruçar sobre a história de Francisco de Assis.
Aí a gente vai ver o irmão Sol, o irmão Lua, o irmão Lobo, a irmã Neve. Todos eram irmãos para ele. O irmão Fogo, que quando ele volta das cruzadas com um problema sério nos olhos, e que a cura era o ferro quente provocando a cauterização dos olhos, ele cria um poema para agradecer ao irmão Fogo. A gente nem agradece a irmã anestesia, não é? Geral. A gente já fica reclamando da bichinha: não me mate, não me desencarne. Em vez de orar pelo cirurgião e pela equipe, a gente ainda fica obsidiando, não é, o ambiente. Será que eu vou desencarnar? Será que eles vão errar? Eu estou falando dos espíritas. Em vez de estar orando: Senhor Jesus, ilumina essas mãos. Agradeço ao irmão Soro, à irmã Bisturi, ao irmão Bisturi, não é? À irmã anestesia, não é? Aos irmãos aqui, os equipamentos, não é? A gente diz: ó, por favor, não me leve para... Onde? Não me leve para esse negócio chamado TI. Se puder, não me leve. Enquanto a gente poderia estar agradecendo a Deus, até estar numa UTI, que muitos não têm a oportunidade de ter, porque faltam leitos de UTI. E a gente, em vez de agradecer, a gente fica obsidiando a irmã UTI. Então é muito importante compreender a plenitude do amor. A gente deve dedicar as nossas vidas a compreender o amor e a viver o amor. E o maior exemplo que nós temos é Jesus, que vem numa missão de amor profundo, sabendo das probabilidades que existiam para o seu testemunho de amor, e ele em todos os instantes não deixou de nos amar. Isso é que é fantástico. Mas eu não sou Jesus. Mas você não quer não, pelo menos, conviver com ele? A maioria de nós quer. A maioria de nós quer. Mas para conviver com Jesus, a gente tem que se reeducar. A gente tem que caminhar pelo caminho que ele traçou. Não adianta a gente querer se enganar. Comemorar 60 anos de trabalho ininterrupto é também pensar, nesses 60 anos, quantos dias desses 60 anos eu caminho com Jesus? Quantos dias eu trabalhando com Jesus? E não é só no Antônio Cruz, é na sociedade, no ambiente de trabalho, é na família, que os espíritos esclarecem desde a codificação, que é o maior desafio que a gente tem em qualquer reencarnação, porque a maioria das famílias são famílias com desafios de reencontro, de reestruturação de sentimentos, de equívocos passados. Que maravilha reencontrar a turma que a gente se desencontrou, não é não? Que a gente orou tanto, que a gente pediu tanto, nos momentos de sofrimento, no mundo espiritual, que a consciência vinha penetrando, a consciência dessa lei, do nosso dever diante dessa lei, e a gente pediu, Senhor, meu Pai, eu preciso me reencontrar com aqueles espíritos. Nunca me esqueço de uma mobilização que o movimento espírita mineiro fez para retirar do convívio de Francisco Cândido Xavier o seu filho adotivo. Porque as cenas no desequilíbrio do espírito naquela época eram extremamente severas para o Chico. E a turma fez um movimento para separá-lo, inclusive judicializando, a tentativa era essa, para impedir que Eurípides convivesse com ele. E Chico disse: não, faça isso não, faça não. Eu pedi a Jesus, eu roguei a Jesus por milênios para poder conviver com esse espírito, para poder reconstruir tudo. E vocês querem que eu me separe de jeito nenhum. O Chico estava certo. Olha para Eurípides hoje. Venceu grandes lutas, continua vencendo, é um dos maiores trabalhadores para que a memória do trabalho do Chico não se perca. Ele é um homem renovado.
Entende o que é o amor? É isso. E são coisas pequenas. Conviver. Que é uma coisa tão simples para espírito imperfeito, não é? Conviver é fantástico. E na família é fantástico ao cubo, não é? E a gente aprender a fazer isso, né? É muito instigante reencarnar. Não é só um conhecimento que diz: nós sempre voltaremos com novas oportunidades, mergulhando no novo corpo, especialmente preparado para a nossa reencarnação, para evoluirmos. Isso é conhecimento cognitivo, importantíssimo. Mas o conhecimento intelectual, moral, profundo que o Espiritismo propõe, a partir do pensamento de Jesus, abarque o todo da coisa. Isso é só uma parte. É a beleza de se reencontrar com quem você feriu e que você não teve a oportunidade de sarar a ferida. Daqueles que um dia você não teve a oportunidade de perdoar e que agora você está aí para perdoar. Como isso é maravilhoso. Como isso é libertador. Não precisa nem de tarja preta, né? Não precisa nem de coisa. É só ir. E quando a turma disser: não, eu não gosto de você, eu gosto, não tem problema. Não, eu não suporto mais você, mas eu suporto. Eu não quero ser seu pai, mas eu quero ser seu filho. Eu não quero ser sua mãe, mas eu quero ser sua filha. Eu não quero ser seu filho, mas eu quero ser sua mãe, quero ser seu pai. E eu não desistirei de você nunca. E dizendo isso com carinho, não dizendo isso com apego. Meu filho, minha esposa, meu esposo, você é meu, você é minha. Ninguém toma você de mim. Isso não é consciência espírita. Eu digo para as 3 mulheres que convivem comigo na família, né? Nos evangelhos do lar e tudo mais, eu fico olhando assim, sobre reencarnação, dizia: meu Deus, quantas vezes eu fui mulher de vocês. Quantas vezes vocês foram minhas mulheres? Quantas vezes a gente foi irmão, irmã? Não dá nem para saber. Quantas vezes a gente brigou de se estrangular, mas como a gente está aqui, começando a aprender a se amar, como é legal. Como isso é libertador. É a verdade. E como é que a gente vai, portanto, chegar à vida verdadeira, que é se conectar com Deus? Porque a vida em Jesus é a conexão com Deus. Eu e meu Pai somos um só. E daí a gente criou a Santíssima Trindade com todo o respeito que a gente tem ao pensamento dogmático. Mas é a interação profunda da criatura com o Criador, compreendendo, como diz logo as primeiras questões do livro dos Espíritos: nós veremos a Deus um dia e compreenderemos Deus. Deus deixará de ser uma abstração e passará a ser efetivamente um ser, no sentido filosófico da palavra. A gente terá uma interação, terá a alegria de dialogar com Ele, teremos a felicidade de compreendê-lo. E nesse dia, depois que a gente trilhar o caminho, conhecendo a verdade, construindo essa vida de sintonia, cumprindo o dever moral, que é a prática do amor a Deus e ao próximo e a nós mesmos, seremos um. E Ele, por tanto nos amar e amar todas as suas criaturas, nos convidará como convidou Jesus. E vai dizer mais ou menos assim: olha, estou construindo um novo sistema solar. E aí eu estou convidando vocês para participarem dessa construção. E aí você, venha cá, você vai ficar com um dos planetas. Eu vou colocar sobre a sua responsabilidade, cada um de nós, 30 bilhões de espíritos, alguns trilhões ou quaquilhões de princípios espirituais. Vão todos evoluir sob a sua jurisdição. Vá, meu filho. Lá você será o modelo e guia. Um dia, provavelmente, você vai ter que encarnar e conviver com eles no cotidiano. E você vai ensinar o amor. E talvez
aprendendo com Jesus, a gente diga: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Vai ser uma emoção muito grande, hein? Já posso falar como Jesus e não mais de Jesus. É muito enriquecedor pararmos e pensarmos nisso tudo. É bem verdade que a maioria de nós ainda estamos trilhando os primeiros passos dessa jornada que Jesus nos confiou. Mas nós já estamos trilhando. Nós já aprendemos tantas coisas. Nós já estamos sensibilizados para tantas coisas. Nós já estamos avançando em tantas coisas, mesmo que ainda existam tantas outras coisas a serem conquistadas, tantos outros passos a serem dados. Nós precisamos cada vez mais nos encantar com essa grande jornada do processo evolutivo. Fixados nesse ensinamento do amor, na plenitude que Jesus nos ensina até hoje, para que essa verdade que liberta possibilite que a gente construa uma vida em que o dever esteja no nível central da nossa consciência, da nossa existência. Esse é o convite dos 60 anos. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E na noite de hoje, relembrarmos em nós que a consciência do dever nada mais é, como diz Lázaro em 1863 em Paris, é compreender a lei de Deus e viver lá, através do amor a Deus, do amor ao próximo, sem esquecer do amor, do alto amor, que não é egoísmo, do alto amor por nós mesmos. Um dia, um dos seguidores de Jesus mais valorosos, depois de dar uma resposta em sintonia plena com os mentores que acompanhavam o trabalho do grande mentor, do grande arauto de Deus para a humanidade, Jesus, ele cometeu uma infelicidade no ato contínuo da invigilância e a vigilância de um espírito imperfeito. Quando Jesus anunciou para ele de que a sua desencarnação estava próxima, e ele não teve confiança de que Deus sabia o que estava fazendo e de que Jesus, que representava Deus nessa grande jornada do amor incondicional entre nós, sabia também o que Deus queria que ele nos ensinasse. E Pedro, não se achando um aprendiz vigilante de todas essas lições, um belo dia ouviu de Jesus, quando ele tentava demonstrar o seu afeto por Jesus, o seu carinho por Jesus, representando o que nós somos hoje, tentando representar o afeto por Jesus, o amor por Jesus, numa perspectiva egóica, orgulhosa e vaidosa. Ouviu de Jesus: Pedro, ainda esta noite, Pedro, eu te digo que antes que o galo cante, você irá me negar 3 vezes. Jesus poderia ter dito 1, 2, 4, mas ainda usou um número cabalístico, um número da tradição hebraica forte, que com certeza eles aprenderam no culto das tradições egípcias, em que o número 3 é um número de significados místicos profundos. É por isso que os egípcios têm na representação dos seus deuses principais a grande trindade, Ísis, Horus e Osíris. Mas isso é aula de história. A gente deixa para depois, não é?
Nem todo mundo vai fazer Enem aqui, não é verdade? E Pedro ficou impactado com aquilo, mas não compreendeu o chamado de Jesus. Parece que Jesus estava querendo jogar uma praga em Pedro. Não era nada disso. Aquilo dali poderia não acontecer, se Pedro tivesse ouvido Jesus. Jesus estava dizendo: meu querido amigo, cuide, para que essa sua atitude invigilante não te leve logo, logo a me negar 3 vezes. Essa rocha que você um dia será, e ainda não é, que decepou a orelha do soldado, que fez Jesus recompô-la no corpo, usando seu magnetismo criador, co-criador em plano maior, em plano cósmico, ele teria evitado aquela cena. E simplesmente, quando Jesus estava no momento mais severo do seu testemunho na casa de Caifás, ele foi abordado 3 vezes. E narra Humberto de Campos que quando ele foi identificado na casa do sumo sacerdote: você é um seguidor de Jesus? Você é um seguidor de Jesus? Eu não. O galo canta e ele lembra, ele sai do torpor da invigilância. Ele sai do torpor da invigilância e lembra de Jesus e chora amargamente. Como é que ele, aquele que seria a pedra angular, disse Jesus para ele, a sustentação daquele movimento que iniciava da semeadura do Evangelho de Jesus, conseguiu ser invigilante? Pedro representa a gente ainda hoje. Cada ato na nossa vida em que nós somos convidados a amar de forma incondicional e nós não amamos, nós estamos negando Jesus. Mas a coisa mais bela dessa passagem é nós descobrirmos, segundo Humberto de Campos, com seu lirismo bem característico, ele vai dizer que quando Pedro cai em si, que ele olha para as grades na casa do pátio interno da casa do sumo sacerdote, Jesus fitava, acompanhava a cena de aprendizado de Pedro. Pedro chorava e Jesus olhava com um olhar carinhoso de quem cuida, de quem ensina, e sorriu amigavelmente para ele, dando aquela força. Nós ainda somos Pedro. Sabemos do caminho, sabemos da verdade, mas não queremos viver, não queremos nos transformar. Resistimos. Quem pratica o autoconhecimento, mesmo que mensalmente ou a cada ano, sabe do que a gente está falando. É um desafio se conhecer, identificar as imperfeições, travar a luta da mudança de hábitos. E Pedro usou todo o restante da sua existência para fazer essa jornada, trilhar o caminho, buscando a verdade, para viver a vida com Deus, que é viver a vida com Jesus. Um certo dia, no ano de 64, ainda, da era cristã, quando o desequilíbrio de Nero e Tigelino trouxeram aos cristãos em Roma as cenas mais devastadoras de um testemunho de amor à causa de Jesus. Quando os irmãos, e lá em Paulo Estevam está escrito os registros desta cena, não toda, mas uma parte. Pedro, tu precisas sair de Roma, tu és muito importante para nós, tu não podes morrer no circo. Não podes. Paulo volta da Espanha para poder salvar João, o evangelista, e é envolvido naquele quadro de uma forma diferente.
Mas Pedro está saindo de Roma, diz a tradição cristã de todos os tempos. Pela Via Ápia ele vai saindo, vai saindo, vai saindo. Quando ele passa da muralha, da última muralha, e assume o caminho no rumo de Jerusalém, ele percebe que no caminho uma grande luz se aproxima. Uma luz que chamou a sua atenção. E narra a tradição de todos os tempos, que aquele homem que não soubera ser fiel a Jesus, no amor do testemunho daquela hora da sua quase crucificação, percebe que aquela luz, depois de tantos anos de lutas severas para se reeducar, para se tornar a base, a pedra angular de sustentação daquele movimento, ele simplesmente percebe que era Jesus novamente. Era Jesus. E ele se encanta com aquele momento, o mestre vindo na sua direção. E quando ele vê Jesus a alguns passos dele, ele diz a célebre pergunta: Qual vades, Domine? Aonde vais, mestre? E para a surpresa dele, Jesus passa rente a ele e não para. Entra em Roma e diz, sem parar: eu vou a Roma para ser crucificado novamente. Pedro desperta, não podia mais negar ao mestre, que viera pessoalmente, dizê-lo de novo nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, não me lembro. Não importa o tempo do dia, não importa se na primeira hora, na segunda, na última, não importa. Pedro, tu poderás me negar pela quarta vez. Pedro volta e entra em Roma. Quando ele volta e se decide, a imagem de Jesus se dissipa e desaparece. E naquele momento do ano 64, aquele homem frágil, aquele homem que vencera as suas imperfeições, se reeducando, compreendendo o conceito de consciência do dever de um verdadeiro seguidor de Jesus, que é amar a todos, dos testemunhos mais severos aos mais simples, que é aprender a seguir as pegadas do Mestre. Jesus de novo estava na Galileia, levando Pedro nos seus braços para o testemunho final. Na hora derradeira daquele espírito no corpo, os soldados galhofando, e não eram quaisquer soldados. Em Roma era a elite dos soldados, eram os pretorianos, a guarda pretoriana, era a elite do exército, que defendia o imperador e os seus líderes mais próximos. Vestiam roupa com uma cor diferente, para expressar esse poder humano. Quando ele foi preso ao madeiro, no momento último, no sarcasmo de que ele iria sofrer a mesma punição do seu Senhor, aquela rocha se liberta, como nós um dia iremos nos libertar. E diremos a todos os soldados desarmonizados, o egoísmo, o orgulho, a vaidade em nós: não tenho condição de viver o suplício do meu mestre. Eu exijo que me crucifiquem de cabeça para baixo. E Pedro alçou voos. E Pedro se tornou pedra para todos nós. Se nós quisermos a consciência do dever cumprido, façamos como Pedro, como Jesus, como todos que um dia acreditaram que era possível
vencer a si próprio, aprendendo, com o exemplo de Jesus, a amar incondicionalmente todas as criaturas de Deus. Feliz aniversário, muita paz e muita luz, sempre.